Scarlett Elven estava noiva do príncipe Kyle desde antes de nascerem, graças a um acordo entre suas famílias. No entanto, esse acordo é abruptamente rompido no meio de um baile luxuoso, quando Kyle desiste do casamento porque está insatisfeito com Scarlett e agora quer ficar com sua protegida Taranessa, enquanto Scarlett fica horrorizada com essa traição. Os convidados aplaudem Kyle e Taranessa quando ele anuncia que vai se casar com ela em breve. Ela não consegue entender como eles podem estar do mesmo lado desse cara insuportável que abandonou a noiva, mas logo descobre o motivo. Kyle elogia Tara, dizendo que ela é uma mulher boa e inteligente, enquanto Scarlett é só uma metida sem emoção. Ele diz que fingir que era felizmente noivado com ela nos últimos 17 anos foi a maior humilhação da vida dele, e ele está realmente feliz por finalmente estar livre dela. Scarlett não vai recuar tão fácil, e ela lembra Kyle de que o noivado foi combinado pelos pais deles, e ele não pode desfazer sozinho. Kyle responde que pode cancelar o noivado sem precisar da permissão de ninguém, porque Scarlett é uma criminosinha que tem importunado Taran por ciúme. Taran começa a se fazer de vítima enquanto Kyle começa a falar sobre como Scarlett a intimidou no campus da academia. A Scarlett chama aquilo de chapéu porque vai conhecer o Taran pessoalmente pela primeira vez, já que eles estão em turmas diferentes. Só que o Kyle não tinha muita lenha para a fogueira para começar, e parece que perdeu o pouco que tinha depois de se apaixonar pelo Tara. Ele acha que a Scarlett está tentando tirar sarro da noiva dele, comentando que ela é da turma dos escolhidos, enquanto o Taran é da turma normal. Ele diz que o Taran contou a ele sobre todas as vezes que a Scarlett a importunou, inclusive trancando-a no banheiro e empurrando a escada abaixo. Ele a chama de cruel e vilanesca, e a Scarlett decide que já basta desse moleque a insultando. Ela diz ao Kyle que nem se importa mais com as acusações, e vai aceitar a anulação do noivado também. Contudo, ela pede uma última coisa ao Kyle antes de terminarem o relacionamento de vez. O príncipe não está disposto a ceder nem isso a ela, mas Taran confia na vitória dela, e ela pede que ele ouça a mulher lamentável para que ela não se arrependa. Kyle começa a beber em agradecimento sua gentileza, e então pergunta a Scarlett o que ela quer. Ela se aproxima lentamente e fecha o punho, dizendo a Kyle que seu último desejo é dar um soco na cara daquela mulher. Kyle se surpreende com a declaração dela e pergunta se ela enlouqueceu. Mas, em vez de responder, Scarlett arremessa um soco no rosto de Taran com uma elegância que até mesmo Muhammad Ali aprovaria. No entanto, por trás desse único soco, há uma história bem longa, e para o bem ou para o mal, precisamos assistir a tudo para entender o resultado. Desde pequena, Scarlett adorava dar uns socos nas pessoas, e quase toda semana. Ela dava uns bons cascates em alguém azarado com os punhos. O irmão dela, Leonardo, sempre a repreendia por suas tendências agressivas, mas Scarlett respondeu que estava fazendo isso pelo bem maior. Embora Leonardo soubesse que Scarlett havia defendido um cidadão comum de um nobre mimado daquela vez, ele não conseguia esquecer como ela parecia com sangue por todo o corpo. Ele disse a ela que ela seria integrada à alta sociedade em breve, em uma cerimônia, e que deveria parar de dar socos nas pessoas e se comportar como uma dama. Isso se provaria o maior desafio para Scarlett, ao encontrar Kyle, um sujeito insuportável, pela primeira vez na cerimônia. Ele disse a ela que ela seria sua serva a partir daquele dia, e Scarlett usou toda sua força de vontade para controlar a vontade de dar-lhe um soco, porque sabia que ele era o segundo príncipe do país, e também seu noivo. Aquilo era apenas o começo do seu sofrimento, já que Kyle continuou a importuná-la e a pregar peças. Embora suas mãos estivessem atadas pela situação familiar, nem mesmo seu pai podia ajudá-la, já que estavam lidando com a família real. Assim, Scarlett suportou a tortura por muitos anos. Eventualmente, completou 15 anos e entrou na Academia Nacional com notas excelentes, conquistando rapidamente muitos admiradores. Infelizmente, Kyle também estava lá, e ele declarou publicamente que ela o serviria como sua escrava, mesmo dentro da academia. Ela já estava imune às provocações e birras dele, então Scarlett manteve a calma enquanto lidava com a situação. Alguns dias depois, Kyle invadiu a sala de aula dela bem irritado e começou a importuná-la, exigindo que comprasse o almoço dele. Scarlett pediu desculpas e disse que faria isso na hora. Mas o cara não se contentou e a puxou para longe para puni-la, deixando seus comparsas vigiarem as meninas para que não contassem para os professores. Scarlett logo descobriu que Kyle estava furioso porque havia sido rebaixado para a turma normal por causa de suas notas baixas, e ele queria extravasar essa frustração atacando-a. Ele decidiu cortar seu cabelo e levar como troféu para sua turma, e até mesmo para os pacientes experientes de Scarlett. Aquilo já estava demais. Ela o mandou parar, ou ela contaria para a família, mas Kyle a insultou, chamando o pai dela de apenas um puxa-saco da família real.
Scarlett estava prestes a mandar aquele moleque para o limbo, mas, felizmente, o príncipe Julião estava por perto e interveio na hora para acabar com a confusão. Kylie não conseguiu fazer nada na frente do irmão e saiu depois de levar uma bronca. Scarlett sabia que ele voltaria para importuná-la de novo. Mas ela agradeceu a Julião por salvá-la. Ele respondeu que estava apenas protegendo o irmão mais novo e depois puxou o assunto com Scarlett, que começou a admirá-lo por sua índole. Ela sabia que o príncipe Júlio era o candidato mais forte para se tornar o próximo rei, mas os nobres corruptos o temiam e estavam apoiando Kylie para se salvarem. No entanto, o respeito que ela tinha pelo primeiro príncipe logo se transformou em inveja quando descobriu que Júlio havia tirado a nota máxima em todas as matérias, quebrando sua sequência como a melhor aluna. Ela pensou que Júlio devia ser realmente excepcional e dedicado, mas, ao vê-lo se aproximar e ouvir como ele minimizou a facilidade de obter notas perfeitas, ela ficou furiosa. Levou para o lado pessoal e se dedicou muito para derrotá-lo na próxima vez, mas boatos se espalharam de que Júlio havia perdido de propósito para deixá-la feliz. Scarlett ficou ainda mais irritada com isso e decidiu ignorá-lo completamente, mas Júlio não parava de importuná-la. Ele chegou a segui-la depois da escola, perguntando como estavam as coisas entre ela e Kylie, e Scarlett de repente percebeu que Kylie não tinha feito nenhuma tentativa de importuná-la ultimamente, apesar da humilhação que sofreu outro dia. Ela entendeu que Júlio estava a persegui-la, para que Kylie se afastasse, e quase começou a vê-lo sob uma luz diferente. Júlio então começou de repente a flertá-la, e Scarlett teria caído na armadilha. Se ele não a tivesse chamado de figura interessante, ela ficaria chocada com os comentários dele, mas acabou se confirmando que Júlio não estava mentindo, e ele realmente achava Scarlett uma figura interessante que valia a pena estudar, chegando a fazer anotações sobre ela. Foi nesse momento que ela começou a odiar Júlio, e desejava dar um soco nele junto com Kylie um dia. Voltando ao presente, toda sua raiva finalmente encontra uma saída na cara de Terran, e com um soco, Scarlett o derruba, levando mais 2 caras junto com ele. Kylie se desespera com isso e pergunta o que diabos ela está fazendo, e Scarlett responde friamente que foi incomodada pelos comentários cruéis dele, e Terran teve que pagar por isso. Ela então se dirige à multidão de nobres atonitos, ciente de que cada um deles é um canalha corrupto. Ela está furiosa com eles por terem comemorado quando Kylie cancelou o noivado, então ela veste suas luvas de boxe, que mantém sempre consigo para emergências. Os nobres entram em pânico e chamam os guardas, mas Scarlett os adormece com magia antes de começar a dar uns bons socos neles, um por um. Os nobres começam a pedir socorro a qualquer um, oferecendo seus escravos em troca, mesmo com o comércio de escravos sendo ilegal no país. Scarlett percebe que esses caras são um bando de sucatas sem salvação, e ela não sentiria peso na consciência se os derrubasse. Então, ela ativa sua magia temporal especial para aumentar sua velocidade e começa sua investida com os punhos, classificados como explosivo para todos. Logo, todos os nobres estão no chão. Kylie é o último de pé, e já molhou a calça ao ver a verdadeira forma de Scarlett. Ela diz a ele que é a vez dele agora, e quando ela está prestes a dar um soco, seu irmão Leonardo aparece para impedi-la. Mas já é tarde demais e Scarlett joga Kylie contra a parede. Enquanto Leonardo está horrorizado ao ver os nobres espalhados no chão, Júlio está realmente achando graça. Scarlett quase sente vontade de dar um tapa nele, mas decide não exagerar por enquanto. Ela vai até Júlio e Leonardo para cumprimentá-los, e eles perguntam o motivo da sua explosão. No início, Scarlett fala como um robô, dizendo que eles cometeram atrocidades imperdoáveis, e então eles começaram a se justificar, então ela os puniu na hora. Mas quando Júlio pede para ela dar os detalhes exatos, ela responde que eles a irritaram a ponto de ela dar um soco neles. Leonardo quase teve um ataque do coração ao ouvir isso, mas Júlio começou a rir, dizendo que gostaria que alguém tivesse inventado câmeras, porque ele realmente queria ver como Scarlett derrubou todos os nobres. Ele diz que ela deveria ter esperado ele chegar para começar a dar uns socos, mas Scarlett diz que isso é um pedido exagerado. Enquanto isso, o irmão dela começa a perder o controle, pensando nas consequências, mas Júlio garante que ele vai resolver as coisas por ali. De repente, Scarlett sente uma tontura e cai no chão, com Júlio amparando a cabeça dela, antes que ela se choque. Scarlett acorda 3 dias depois, ouvindo o som de sinos na cabeça. Ao recobrar os sentidos aos poucos, ela percebe que usou demais do poder que Canoa, o deus do tempo, a abençoou. No entanto, no momento em que ela abre os olhos, encontra uma empregada por cima dela, apontando uma faca para ela. Scarlett pergunta com calma quem é a empregada, mas ela manda morrer e tenta esfaqueá-la. Contudo, ela não consegue acompanhar a velocidade de reação de Scarlett e é derrubada contra a parede com um soco imediato.
Leonardo chega correndo ao ouvir um barulho alto vindo do quarto da irmã, e fica boquiaberto ao ver que a primeira coisa que ela fez ao recuperar a consciência foi dar um soco em alguém. Enfim, ele a contou o quanto estava preocupado com ela. Quando Júlio entra no quarto, logo que Scarlett se arruma, ele a informa que o noivado dela com Kyle foi oficialmente desfeito, com a permissão das famílias. Kyle foi excluído da herança da família real por proteger nobres envolvidos em tráfico de escravos, e todos os nobres na festa também foram presos. Julieta ficou satisfeita ao ouvir isso, e perguntou a Júlio se ela também seria punida. Ele diz a ela que ela é importante demais para a família real para ser punida, mas enquanto essa polêmica não diminuir, ela vai ter dificuldades para encontrar um homem disposto a se casar com ela. No entanto, ele também tem boas notícias. Júlio diz a Scarlett que seu feito recente virou uma história famosa por todo o reino, e as pessoas estão falando dela como se fosse o Batman. Chamam-na de dama manchada de sangue, que mandou hordas de nobres malvados para a prisão com seus próprios punhos, e ela é como uma heroína para todos eles. Júlio ficou arrasado ao ouvir mais um apelido ameaçador para sua irmã, mas ele o alertou que havia coisas mais urgentes para resolver. Entre os nobres presos, há muitos nomes importantes que ocupam cargos no governo, mas o maior desafio é o primeiro-ministro, que sempre foi o maior apoiador do grupo de Kyle. Júlio disse que o rei também suspeitava da corrupção no grupo de Kyle, então ele formou uma organização chamada SEAL-2 para investigar o caso, e Léo é o responsável atualmente. Ele então chama um dos seus agentes, a primeira pessoa a se infiltrar na facção de Kyle, e trazer informações valiosas. O agente se revela sendo Sigurd, um peão de Kyle, que imediatamente se desculpa com Scarlett por tê-la tratado mal durante todo esse tempo. Scarlett responde que ele merece um Oscar pela atuação convincente, e Sigurd fica cada vez mais preocupado com o que ela diz. Júlio permite que ela o bata se quiser deixar as coisas para trás, e Scarlett aceita a proposta. No entanto, ela apenas toca levemente a bochecha de Sigurd, já que ele também a salvou diversas vezes enquanto trabalhava para Kyle. Depois disso, ela se despede, percebendo que finalmente está livre para fazer o que quiser, agora que não está mais presa a Kyle. A primeira coisa na sua lista é interrogar a empregada que tentou assassiná-la pela manhã. Scarlett vai até o depósito onde a empregada Nanaka está trancada, mas descobre que a moça abandonou suas roupas. De repente, um gato selvagem a ataca. Scarlett o afasta e percebe que a empregada era, na verdade, uma criatura com a habilidade de mudar de forma. Ela pede para Nanaka voltar à forma humana para que possam conversar, e descobre que a empregada era, na verdade, um garoto o tempo todo. Ele está determinado a matar Scarlett a qualquer custo, e ela entende que é por causa da escravidão. Um emblema em seu peito que o obriga a seguir qualquer ordem de seu mestre. Ela pergunta a Nanaka se ele estaria disposto a contar tudo sobre seu mestre se ela pudesse libertá-lo, e ele a encoraja a tentar. Scarlett interpreta isso como um sim, e imediatamente o imobiliza no chão antes de usar seus poderes para reverter o tempo no emblema de escravo dele. Neste mundo, todos os humanos nascem abençoados por um Deus, mas a maioria das pessoas nunca descobre qual divindade os abençoa. Quem percebe isso pode usar os poderes concedidos pelo Deus, e Scarlett é abençoada por Canoa, o Deus do tempo, o que explica por que a família real a valoriza tanto. Ela usa os poderes de Canoa para restaurar o corpo de Nanaka ao estado anterior à sua escravização, mas isso a deixa exausta. De qualquer forma, o garoto cumpre sua parte no acordo e diz a Scarlett que quem o mandou para cá foi o primeiro-ministro Godwin. O filho de Godwin estava entre as vítimas de Scarlett na festa, e ele mandou Nanaka matá-la. Mas ele foi enviado aqui bem antes para espionar a família dela. Nanaka conta a Scarlett que Godwin é um sujeito ardiloso, que manda espiões para todas as famílias nobres para descobrir seus segredos e depois os manipula para entrar no esquema de escravidão, para que caiam ainda mais na armadilha dele. Bom, isso foi o bastante para Scarlett, e ela se prepara para visitar a casa de Godwin e dar uma lição nele. Nanaka pede para ela parar, porque Godwin está sempre cercado de guardas, mas isso não vai impedir Scarlett. Então, o criado sugere que ela terá uma chance melhor de derrotá-lo quando ele comparecer a um leilão de escravos em uma semana. Ela ainda não sabe a localização do leilão, mas ele promete a Scarlett que consegue arranjar um contato com o negociante de escravos, pois está disposto a tudo para se vingar daquele sujeito que o escravizou e muitas outras pessoas da sua espécie. Scarlett aceita a ajuda dele e o leva junto, sem saber que Júlio ouviu todo o plano dela. Alguns dias depois, Scarlett e Nanaka vão para a parte mais pobre da cidade em busca do traficante de escravos, e ela comenta sobre um pedaço de mitril que comprou de um garoto por uma moeda de ouro. Nanaka diz que ela se deu mal, mas Scarlett não acredita. Ela então se volta para Júlio, que o seguiu sem ser convidado.
No início, ele diz que quer saber mais sobre suas origens, pois isso o ajudará a tornar-se um rei melhor. Mas quando Scarlett o pressiona, ele confessa ter ouvido a conversa dela e percebe que não pode perder essa chance divertida de ver uns caras serem derrubados. Naquele momento, um bando de capangas aparece, e Scarlett fica animada por ter alguém para dar uns socos. No entanto, Nanaka pede para ela controlar os impulsos de lutar, pois ele consegue resolver a situação com um papo. Ela se aproxima dos capangas e oferece pagar para que eles os levem até o mercador chamado Lixo, mas eles se recusam a fazer negócio com gente que aparenta ser fraca como eles. Contam como um garoto disse que uma rica ingênua comprou uma pedra dele por uma moeda de ouro, e eles decidiram tirar vantagem disso. Também espancaram o garoto e pegaram a moeda de ouro a caminho, só para mostrar como os fortes se aproveitam dos mais fracos, e ouvir isso irrita Scarlett. Ela decide que esses caras merecem um castigo e aumenta sua força antes de usar seu poder para acelerar. Ela derruba 3 capangas rapidinho, e depois vai farmando a aura dos 2 que restam, que percebem que estão lidando com a nobre violenta e famosa. De qualquer forma, Scarlett joga o cara da tapa-olho no chão e depois vira-se para o último bandido, que tinha dito que os fortes se aproveitam dos fracos. Ela diz que, pela lógica dele, ela está livre para fazer o que quiser com ele, e ele implora por piedade, prometendo devolver o dinheiro para o garoto. Scarlett diz que ele pode fazer isso depois de levar umas boas, mas o capanga imediatamente usa o ambiente. Usou o traficante de escravos como moeda de troca. No entanto, ele entrega a localização na hora, e Scarlett agradece antes de o nocautear. Ela então se vira para Julius, que aplaude, e pergunta o que ele estava fazendo enquanto ela lutava. Ele pergunta se deveria ter se metido, e Scarlett logo recusa. Depois disso, Julius decide dar um jeito do traficante sozinho, com medo que ele, Nanaka, pode ser identificado, ou que Scarlett o espancaria sem piedade antes de conseguir qualquer informação. Ele consegue fazer isso em poucos minutos, blefando e ameaçando, e descobre o local do próximo leilão de escravos. No caminho de volta, Scarlett chama Julius de um sujeito com cara de golpista, e ele responde que é ainda melhor do que ser um maníaco violento. Nanaka se pergunta se isso é o clichê de inimigos que viram amantes que ele tanto ouviu falar. Mas então, de repente, Scarlett e Julius se alinham e começam a perguntar a ele sobre ideias para invadir o leilão. Em breve, Scarlett vai visitar um nobre chamado Zathorin, que na verdade é o traficante de escravos cujo contato eles receberam. A Thorin demonstra muita satisfação em ver uma nova cliente, mas ainda assim diz a Scarlett que não é apropriado ir falar com alguém como Junk, quando ela poderia ter pedido o endereço dele a qualquer nobre conhecido. Scarlett diz que não importa mais e então pergunta a Thorin sobre o envolvimento dele com mercenários. Zat responde que não houve nenhuma relação comercial e que ele apenas contratou mercenários para trazer qualquer escravo potencialmente valioso que aparecesse nas favelas. Scarlett pergunta o que ele quer dizer com isso e ele responde que anões, elfos, bestial e outras espécies se encaixam nessa categoria. E então ele aponta para Nanaka, dizendo que o Homem-Fera também é um espécime muito valioso, o que deixa Nanaka tensa ao ouvir isso. Scarlett pergunta a Zat como ele descobriu que seu servo era um Homem-Fera e ele responde que tem experiência suficiente na área. Ele começa a rir com isso e Scarlett quase sente vontade de dar um beliscão nele na hora, mas Nanaka impede, dizendo que eles precisam seguir o plano. Enfim, quando o cara doido parar de rir, ele pergunta para Scarlett que tipo de escrava ela quer. Ela diz que ouviu falar que vai ter um leilão de escravos na capital em breve e que Zathorin leva a sério ao ouvir isso e diz que, para participar do leilão, ela precisa se credenciar. Para isso, ela precisa revelar sua posição para as pessoas do círculo do leilão e comprar ou vender pelo menos 6 escravos. Scarlett oferece a ele todo o dinheiro que ele quiser, mas Thorin responde que não se trata de dinheiro. Em vez disso, diz que, se ela conseguir entregar a ele a escrava de raça bestial que possui, ele a levará para o leilão como filha de um parente distante. Scarlett fica realmente irritada ao ouvir isso, mas controla a fúria de alguma forma e sorri educadamente, dizendo que, se é só isso que é preciso para entrar no leilão, ela está disposta a entregar a escrava a ele. Logo depois, Scarlett e Nanaka deixam a mansão e ela ainda não consegue acreditar que o comércio de escravos está sendo celebrado tão abertamente no reino. Ela também fica contente que tudo saiu como planejado e Zat agiu exatamente como Nanaka previu. Nanaka também se surpreende ao ver que Scarlett não resolve todos os seus problemas com os punhos e começa a beliscá-lo por brincar. No caminho de volta para casa, Scarlett pergunta a Nanaka se ele tem certeza disso, pois, embora ela possa remover a marca de escravo dele depois, ela não pode protegê-lo enquanto ele for um escravo.
Nanaka responde que pareceu que ele ia botá-lo para leilão e que não deixará ninguém machucar sua mercadoria antes do leilão. Ele acrescenta que está fazendo isso como punição por tentar matá-la e, de repente, começa a bocejar. Scarlett sabe que os seres bestiais são mais ativos durante a noite e dormem durante o dia. No instante seguinte, Nanaka se transforma em sua forma animal enquanto adormece nos braços de Scarlett. Ela o leva de volta para a hospedaria, onde o príncipe Julius os espera. Scarlett informa a ele que as negociações foram bem-sucedidas e ele se surpreende ao saber que ela conseguiu resolver a situação sem partir para a violência. Scarlett já está irritada com esse comentário, e aí o Julius diz que deveria ter estado com ela para ver essa oportunidade rara em que ela resolveu as coisas sem violência. Mas o príncipe do país não pode sair para comprar escravos. Scarlett não pretende se envolver com ele, então, assim que coloca Nanaka para dormir, decide sair para tomar um ar. O Julius diz que estava pensando a mesma coisa e a acompanha, ficando sempre perto dela. Scarlett está irritada com isso, mas Julius continua a segui-la, alegando ter assuntos para resolver naquela rua. Naquele momento, um vendedor de tortas de maçã chama Scarlett, dizendo que tem uma oferta para as moças bonitas. Ele diz que, se ela comprar uma torta, ele dará uma maçã de brinde, e Julius aproveita a oferta e compra 2. Em seguida, um vendedor de bijuterias tenta vender algumas peças baratas para ela, e Julius compra 2, mas não sem barganhar. Ele também compra algo com uma vidente duvidosa, e Scarlett pergunta que tipo de assunto ele realmente tem nessa rua. Julius responde que inventou tudo aquilo e a chama de fofa por acreditar em uma mentira tão óbvia. Ela fica bem irritada com ele e bate na parede por não poder dar um soco na cara do príncipe. Julius apenas ri disso e então oferece a ela uma torta de maçã que faz Scarlett se sentir como se estivesse voando para o paraíso. Júlio então pede desculpas por provocá-la, mas ela responde que ele não vai conseguir o perdão dela só com uma torta de maçã. No entanto, adicionar outra torta de maçã resolve a questão e Scarlett logo perdoa. Depois disso, Scarlett comenta que Júlio conhece a cidade muito bem, e ele responde que costumava faltar às aulas para explorar a cidade. Ele pergunta como ela se sente ao ver o mercado e Scarlett comenta que, quando Kayla mandava comprar pão para ele, ela não tinha muito tempo para observar. Mas agora, vendo o lugar, o mercado parece um ambiente animado. Julius fica contente que ela tenha gostado e diz que, toda vez que ele vinha aqui, queria que ela visse o lugar. Scarlett se pergunta se ele a acompanhou só para mostrar o lugar para ela e pensa que, se ele tivesse dito isso logo, ela não ficaria tão chateada. De repente, Júpiter começa devagar, dizendo que odeia ficar entediado. Desde pequeno, as únicas coisas que chamavam sua atenção eram feias e bizarras. Ele sempre esteve cercado por nobres bobos que queriam bajulá-lo, e teve que fingir estar bem o tempo todo. Mas então ele viu Scarlett, que não parecia nem um pouco interessada nele. Para piorar, ele viu seu irmão mais novo a importunando. Então ele decidiu falar com ela, e disse que podia reclamar com o pai se Kayla a estivesse assustando. Mas Scarlett apenas deu a ele um sorriso estranho ao dizer que ele tinha contado uma piada boa. Foi naquele momento que ela conquistou a atenção total dele, e ele nunca mais parou de achá-la interessante. Ele diz de novo que acha a maioria das coisas no mundo sem graça, mas odeia tédio. É por isso que ele tenta manter coisas interessantes por perto, e agora, ninguém é mais interessante para ele do que Scarlett, com essa vibe. De repente, ele se inclina para beijar sua bochecha e Scarlett fica boquiaberta. Júlio diz que isso não é o amor romântico tradicional, mas ele tem certeza de que gosta dela e que ela é muito querida para ele. Mais tarde naquela noite, enquanto Scarlett está sozinha em seu quarto, ela ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Ela se joga na cama, se perguntando se o beijo foi mais um dos truques da princesa para irritá-la. No dia seguinte, Scarlett vai encontrar Zashan e diz a ele que vai entregar Nanaka para ele. Mas ele precisa cumprir sua promessa. Ele concorda, mas antes, pede Scarlett para provar que o escravo é realmente um ser folclórico. Ela pergunta se ele não confia nela, e ele responde que a política dele confirmar a mercadoria antes de aceitá-la. Scarlett ordena que Nanaka se transforme, e ele imediatamente se vira um gato, um cachorro ou o que quer que aquela criatura seja. Zashan fica satisfeito ao ver aquilo, e justamente nesse momento, um homem grande e assustador, com presas brotando da mandíbula inferior, entra na sala. Ele encara Scarlett e pergunta se ela é a escrava que estão trazendo naquele dia. Zack diz para o escravo, chamado Donovan, que Scarlett é uma cliente deles, e os seres bestiais com ela também são escravos.
Nanaka claramente não parece feliz em vê-lo, e Scarlett também percebe que Donovan é meio humano e meio criatura mágica, o que o torna um licantropo de luz. Zack pede desculpas pelo comportamento rude do seu escravo e então manda que ele vá embora. Donovan se anima ao vê-lo e comenta que os bestiais são conhecidos pela regeneração rápida. Ele coloca uma coleira de metal no pescoço de Nanaka e começa a puxá-lo, mas Nanaka resiste, o que o deixa irritado. Ele balança seu chicote com espinhos no ar para acertá-lo, mas, de repente, Scarlett agarra o chicote com as próprias mãos. Ela diz a Zack que o escravo dele é bem comportado, e se ele não tiver coragem de puni-lo, ela pode fazer isso por ele. Donovan apenas debocha dele, e até Zack olha com desdém para Scarlett, dizendo para ela não provocar o servo dele, já que ele é um aventureiro experiente. Ele diz que ela precisa ser tão forte quanto um capitão de cavaleiros para derrotá-lo, e Scarlett pergunta por que isso importa, ficando confusa e ouvindo que ele só está preocupado com ela. Mas então Donovan declara que já é tarde demais. Ele não vai deixar uma mulher pisar no seu orgulho, e decide dar-lhe uma lição. Ele começa a puxar a corda das mãos dela, mas nem consegue tirar da pegada firme da Scarlett. Ele tenta com mais força, e o Zack diz para ele parar de brincadeira, porque não tem como uma garota vencer um cara numa categoria de peso bem superior. O Donovan responde que está se esforçando ao máximo, e então a Scarlett pergunta ao Zack se o Donovan também vai para o leilão. Ele responde que vai manter Donovan como seu guarda-costas pessoal e treinador para os outros escravos, e que essa é uma ótima notícia para Scarlett, porque ela não precisa se preocupar tanto com ele perdendo valor depois de levar um baque. Então, de repente, Scarlett arremessa Donovan para o alto antes de socá-lo em direção ao céu. As flappers de Zachariane ficam chocadas ao ver isso, mas Scarlett não se importa com ele. Ela se vira para Nanaka e tira sua coleira, para ver que ele está sangrando. Ela usa sua magia de cura para tratar os ferimentos dele e o abraça, dizendo que voltará para buscá-lo em breve, e enquanto isso, ele deve aguentar os problemas que enfrenta por aqui. Scarlett se volta para o nobre sobre a janela quebrada, e ele diz a ela que não precisa pagar pelo conserto. Até agradece a ela por dar um jeito em Donovan, porque ele nunca consegue fazer isso sozinho. Quando Scarlett volta para sua hospedaria, encontra uma carruagem conhecida estacionada em frente à porta. O irmão dela sai do transe e está furioso com ela. Diz que ela pode contar toda a história quando chegarem à capital, e Scarlett vê Julius na carruagem. Amaldiçoa-o por ser um príncipe inútil que nem conseguiu impedir que seu irmão descobrisse sobre eles. Ao chegarem à capital, Léo começa a beber destilados na mesa de chá, perguntando a Julius e Scarlett se tem algum juízo. Ele pergunta como eles ousaram arriscar a vida daquela maneira, mas Júlio responde que eles descobriram o local do leilão de escravos. Então, está tudo bem. Léo se acalma antes de dizer que também fez uma pesquisa e descobriu que o primeiro-ministro Godwin está organizando o leilão. Scarlett diz a ele que o leilão é em 2 dias e Léo entra em pânico, enquanto começa a planejar as coisas para a grande missão. Enquanto isso, Scarlett começa a encarar Julius, que sorri e pergunta se ela quer um pedaço de torta de maçã como tiveram outro dia. Ela fica irritada com ele sem motivo aparente, mas então Léo interrompe, dizendo que teve uma ideia. Primeiro, ele quer que Scarlett volte para casa, mas ela se recusa, dizendo que é a única coisa que ela não consegue fazer. Léo pensa que a única razão que a move é dar um soco no Godwin, mas ela responde que é mais do que isso. Ela diz que, desde pequena, sempre viu gente boa sofrendo, enquanto nobres canalhas continuavam prosperando. Acredita que caras maus e gananciosos não podem ser punidos por meios convencionais, e que precisa fazer algo a respeito, do seu jeito. De repente, ela se levanta, dizendo que nobres egoístas e ambiciosos são os alvos mais gratificantes para dar uns socos. Léo e Julius têm as reações de sempre às suas tendências violentas, e Scarlett diz que gente comum nem consegue derrubar nobres. Mas como ela é filha de um duque de alta patente, ela vai ficar bem. Júlio concorda com ela, para desespero de Léo, que teme que a natureza violenta de Scarlett manche a reputação da família. Contudo, o problema maior é que gente do Império de Vancris pode estar no leilão. Tanto Scarlett quanto Júlio ficam tensos ao ouvir isso, já que o Império de Vancris está em conflito com o Reino de Palestândia aos últimos 300 anos. Eles são conhecidos por serem gente implacável, que só respeita poder como hierarquia, e são governados por líderes fortes. Embora negociações de paz tenham começado entre as nações recentemente, Léo confirmou que a Força Aérea de Vancris teve contato com Godwin, coincidentemente, no mesmo período. Godwin está em uma reunião com alguns oficiais do Exército Aéreo de Vancris. Ele está furioso com Scarlett por invadir a festa de Kyle e atrapalhar os planos deles e pede aos soldados para se livrarem dela.
O soldado ruivo aceita a missão com satisfação e parte em seu dragão. Mas Godwin não gosta nem um pouco da atitude confiante dele, naquele momento. Uma garota o manda esquecer dos cronistas de dragões e dar uma olhada no que ela tem. Ela aponta uma arma para Godwin, mas como armas ainda não foram inventadas naquele mundo, ele não faz ideia do que é. A garota diz que é um presente da deusa Palmia, e Godwin tira seu pingente, dizendo que já tem um presente dela. Ele não acredita que aquele cilindro esquisito seja capaz de fazer alguma coisa, mas quando a garota atira em um vaso de flores com uma pistola, ele leva um susto daqueles. Descobrem que a garota é ninguém menos que Terran, a amante do Kyle, e ela diz a Godwin para usar essa arma que pode matar até os inimigos mais assustadores para vencer suas próximas batalhas. Logo, chega o dia do leilão, e Zan a recebe, nervoso, na casa de leilões, entregando-lhe uma máscara que provavelmente não vai esconder seu rosto. E Scarlett agradece, desejando-lhe boa sorte para o leilão de hoje. Contudo, ela sorri por dentro, sabendo que este será o último leilão para ele e para todos os nobres metidos à besta envolvidos. Zan então conduz Scarlett até o salão. E ela continua pensando na estratégia, depois de descobrirem a localização do leilão. Julius mandou seus agentes para o local, disfarçados de serventes. Mas ele sabia que todos estariam desarmados no salão de leilões, e mesmo que usassem magia, não conseguiriam prender Godwin. Por isso, ele pediu para Scarlett ser a força de combate principal. Afinal, diferente da maioria, ela só precisa dos punhos para dar um jeito em todo mundo. Scarlett entra no salão de leilões com essa ideia em mente, e, ao mesmo tempo, Leonardo e outros cavaleiros aguardam do lado de fora, prontos para agir assim que Julius der a ordem. Léo confia nos preparativos deles. E reza para que Scarlett cumpra sua promessa de não usar a violência sem necessidade. Seu estômago começa a embrulhar porque ele sabe que ela não consegue controlar seus punhos. E ele apenas espera que suas missões deem certo de alguma forma. Por outro lado, Scarlett está ouvindo os nobres comentarem sobre o tipo de escravo que querem no leilão. Cada um tem seus gostos, mas concordam que a grande atração da noite é o pessoal fera metamorfo. Naquele instante, a luz se vai e Scarlett esbarra em um homem. Ele pede desculpas e vai embora, e ela sente que já ouviu aquela voz antes. Mas ela não tem muito tempo para pensar nisso, já que o mestre de cerimônias entra no palco. E assim, começa oficialmente o leilão. Ele traz para o palco uma mulher com a forma de um pássaro de uma asa, e os nobres logo começam a dar lances. Scarlett os observa da varanda, mal conseguindo controlar a raiva, quando, de repente, Júlio aparece. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, quando deveria liderar a missão, e ele responde que veio verificar como ela está. Scarlett começa a se afastar, mas Júlio a segue, perguntando se ela já encontrou Godwin. Ela responde que não o viu, mas tem uma ideia de onde ele pode estar. Júlio a incentiva a agir rápido, pois os cavaleiros reais estão de guarda nos portões, e eles podem levar seu alvo se ela não se apressar. Scarlett imediatamente oferece um trato, pedindo que ele atrase chamada dos cavaleiros reais, pois dará a ele um espetáculo inesquecível ao espancar Godwin na frente dele. Júlio se convence na hora ao ouvir a proposta. Porque foi por isso que ele se juntou à tropa secreta. No entanto, apenas conseguir a divulgação dos documentos do primeiro-ministro não é suficiente para ele, e ele pergunta a Scarlett o que ela lhe daria em troca de atrasar a ordem aos cavaleiros. Ela pensa por um instante, e então promete jurar lealdade à coroa e ao reino pelo resto da vida. Julius rejeita a proposta na hora, dizendo a Scarlett que não está pedindo para ela fazer nada pela coroa. Ele segura o rosto dela com carinho, pedindo que ela jure lealdade a ele. Scarlett responde que, no fim das contas, será a mesma coisa, já que ele será o próximo imperador, mas Júlio diz que ele está impaciente. Ela hesita, mas o príncipe deixa claro que ela não vai conseguir o que quer se não prometer lealdade a ele agora. Scarlett desiste e jura fidelidade a ele, e Júlio fica bem feliz em ouvir isso. Ele pergunta sobre o paradeiro de Godwin depois de resolver tudo isso, e Scarlett acredita que ele está supervisionando tudo do terraço mais alto. Julius diz a ela que eles devem se apressar para o local dele, caso em que Scarlett responde que está mais ansiosa do que ele para resolver isso e, ao mesmo tempo, dar um jeito no primeiro-ministro corrupto na prisão. Guardas levam embora uma mulher élfica, deixando sua filha para trás. Ela se esforça para acompanhar a mãe, mas Nanaka a segura, dizendo que é inútil. A menina começa a chorar enquanto os outros escravos rezam a deuses e santos para que o salvem, mas Nanaka promete que todos estarão seguros. Por outro lado, Scarlett acalma os guardas e Julius elogia seu controle mágico. Ela começa a fazer beicinho por causa disso,
lembrando de que ele a venceu nos testes práticos de magia na academia, e Julius fica feliz em ver seu ciúme. Naquele momento, eles se deparam com um bando de capangas e Scarlett percebe na hora que são seguranças particulares de Godwin. Ela decide tratá-los como um petisco antes da refeição principal, tira as luvas para usar seus nós dos dedos cravejados de diamantes. Nem usa a bênção de canoa para aumentar sua velocidade e dá um baile nos capangas, antes de arrombar a porta do aposento onde Godwin está curtindo o espetáculo com seus aliados mais próximos. Enquanto todos ainda estão tentando entender o que está acontecendo, Scarlett entra no cômodo com confiança e tira a máscara, dizendo a Godwin que está louca para dar umas na cara dele. Godwin fica chocado ao vê-la, mas o filho dele está furioso porque tem uma conta a acertar com Scarlett. Ele lança um feitiço de raio para atacar Scarlett, mas Júlio usa o anel real para cancelar o feitiço na hora. Godwin entra em pânico ao ver o anel real, capaz de anular qualquer feitiço lançado por aí. Daquele império, porque só o imperador e Júlio podem tê-lo. Júlio logo começa a se esforçar ao máximo, e a nobreza corrupta entra em pânico porque está perdida. No entanto, eles se convencem de que o sujeito loiro à frente é um impostor, e Godwin decide lidar com ele e Scarlett rapidamente. Ele ordena que um escravo especial seja trazido para isso, e Scarlett identifica a fera feroz como Donovan, que simplesmente se transformou em sua forma animal. Naquele momento, Godwin ordena que Donovan elimine Scarlett e Julius, mas ela chega e corta a mão dele. Scarlett percebe que o cara com quem esbarrou antes era Sigur, que continuava agindo como um fiel seguidor de Kyle para se infiltrar no leilão. Godwin está furioso agora, e ordena que todos ataquem os invasores. Sigur assume o comando do outro lado e diz: Scarlett e Julius ficaram para trás. No entanto, Scarlett agarra a gola dele e o puxa de volta, dizendo que os nobres dali são alvos dela, e ele não vai tocar neles. Ela o deixa com adrenalina mil enquanto diz que ele só pode lutar contra Donovan, e ela cuida do resto da corja. Ele aceita a ordem na hora e deixa Scarlett se divertir, manipulando os nobres e criando um pequeno furacão. Ninguém sequer se atreve a chegar perto dela ao ver seu sorriso ameaçador, mas Scarlett vai atrás de cada um, jogando alguns para fora da varanda em sua fúria. Logo em seguida, Léo entra correndo para ver o que está acontecendo, pois não recebeu o sinal do príncipe, e fica horrorizado com a cena sangrenta. Scarlett está parada, orgulhosa, em frente a uma pilha de nobres derrotados, e Léo pensa que ela se tornou uma assassina em massa. Scarlett diz a ele que, contidos para que ninguém morra de verdade, mas justo naquele momento eles notam Sigur tendo dificuldades para lutar contra Donovan. O restante dos convidados está correndo em pânico, e Léo pensa que alguns deles podem escapar nesse ritmo. Júlio concorda com ele e decide que eles devem mobilizar os cavaleiros, mas Scarlett o lembra que ela ainda não resolveu o problema do Godwin. Mesmo assim, Júlio ordena que Léo envie os cavaleiros atrás de Godwin. E Scarlett diz que essa não é a promessa que ele fez. Ele garante que só ela terá o direito de dar uma surra no primeiro-ministro. Léo se vira ao ouvir isso e pergunta que diabo está acontecendo. Júlio explica que trocou alianças com Scarlett, então tem que cumprir a promessa feita a ela. Léo fica chocado ao ouvir isso, porque ele achava que Júlio e Scarlett haviam trocado votos de casamento. Ele se emociona só de pensar que a irmã finalmente encontrou alguém com quem quer passar o resto da vida, mas Scarlett não entende por que ele está fazendo tanto alarde. Julius percebe que ambos são meio lerdo quando o assunto é entender o clima, mas decide ignorá-los e manda um sinal para os cavaleiros esperando lá fora. Logo, Léo também se recupera do seu ataque de drama e usa sua habilidade especial. Chamou de clarividência para escanear a mansão inteira. Ele encontra Godwin e seu filho indo em direção ao telhado e, logo em seguida, avista um dragão pairando acima. Os três correm para o telhado, e Julius comenta que sua teoria de que Godwin estava trabalhando com os cavaleiros de dragão do Império Vencido se confirmou. Ele diz que precisam se apressar ou Godwin vai escapar, mas, infelizmente, eles estão no porão, e há 5 andares no caminho. Scarlett tem um jeito de superar aquela dificuldade, e tira os sapatos enquanto pede para Léo libertar Nanaka e todos os outros escravos. Em seguida, ela ativa o poder da aceleração, atravessando um lance inteiro de escadas em um único salto. Ela pula pelas paredes antes de quebrar uma janela e então salta diretamente para o telhado. Usar tanta energia de uma vez impõe um fardo pesado ao corpo dela, mas o dragão e Godwin estão no campo de visão dela agora, e ela não vai deixar o velho canalha escapar. Enquanto isso, Godwin e seu filho alcançam o andarilho de dragão e começam a xingar. Dizem que um soldado qualquer como ele deveria descer do dragão e enfrentá-los em igualdade, mas o andarilho está furioso com eles.
Chama-os de humanos insignificantes e ordena que seu dragão cuide deles. O dragão se prepara para derrubar os dois caras, mas, justamente nesse momento, Scarlet desce do céu como um meteoro e bloqueia a cauda do dragão, avisando sua cavaleira que não pode deixar que ele machuque seus alvos. Ela já esmagou o filho de Godwyn sob seus pés e diz casualmente que ele é o próximo. No entanto, a cavaleira do dragão de repente salta do alto, dizendo a Scarlet que nunca esperava que alguém parasse a cauda do seu dragão com apenas uma mão. Ele se ajoelha diante dela e joga o capuz para longe. Ele diz que se apaixonou por ela. Pede-a em casamento, para surpresa geral, mas Scarlet recusa a proposta e o dá um tapa. O dragão tenta vingar seu mestre atacando Scarlet, mas ela agarra sua boca e o imobiliza no chão. Nesse momento, o dragão montado se levanta, e ao ver Scarlet derrotá-lo e seu dragão, fica ainda mais interessado nela. Ele insiste de novo para que ela aceite a proposta dele, mas ela o golpeia no estômago para tirar o ar dos pulmões. A ruiva continua a tagarelar sobre como ela é linda, forte e elegante, então Scarlet afasta, achando que isso seria o suficiente para derrubá-la. No entanto, ela se levanta e, mesmo cambaleando, ainda quer que Scarlet aceite o pedido dela, porque nunca viu uma mulher tão decidida como ela. Scarlet manda ela parar de agir como se fosse palhaça porque ela sabe que é uma força da natureza. O primeiro príncipe do Império Vâncrica chegar aqui para eliminar o Godwyn incompetente. Godwyn entra em pânico ao ouvir isso, e então ao confirma a declaração de Scarlet. Ele afirma que veio para matar Godwyn e seus seguidores porque gente como eles é a maior ameaça à paz de ambos os países. Al arremessa sua lança em Godwyn para acabar logo com isso, mas Scarlet destrói a lança com um chute, mandando dar um passo atrás. O príncipe se aproxima na hora e agarra a perna dela, e Scarlet percebe que ele estava apenas fingindo fraqueza, já que seu corpo ainda parece em ótima forma. Ela pergunta se ele realmente confia em sua resistência, e Godwyn confirma, dizendo que tem a capacidade de fortalecer seu corpo como aço, então não pode ser derrotado por ataques físicos. Ele diz a Scarlet que os ataques dela não vão funcionar com ele, então ela deveria apenas deixá-lo terminar Godwyn, mas ela se recusa, dizendo que tem um jeito de derrotá-lo. Ela então, de repente, agarra o dele. Ele relaxa a guarda, achando que ela vai dar um beijo. No entanto, Scarlet empurra a cabeça dele para baixo e o atinge com toda a força, mesmo tendo levado vários golpes no rosto. Al faz parecer que está tudo bem, mas ao se levantar, começa a sentir tontura por causa dos chutes de Scarlet, que o deixaram com uma concussão. Ele perde o equilíbrio, mas não a determinação, e mais uma vez pede Scarlet. Ela se recusou a ir com ele porque esse reino de gente fraca não combina com ela. No entanto, ela já estava de saco cheio das baboseiras dele e simplesmente agarrou sua gola, ativando seu poder para engoli-lo de volta para o reino dele. Com isso feito, Scarlet finalmente voltou sua atenção para Godwyn, que já estava quase fazendo xixi de medo. Ele se desculpa por tentar matá-la e por usar Terran para acabar com o noivado dela com Kyle. Essa última informação é nova para Scarlet, e ela pergunta ao ministro se ele ajudou Terran a conseguir. Próxima do Kyle. Ela diz que, se ele a ajudasse a humilhá-lo na frente de todo mundo naquele dia, ele pagaria por isso. Godwyn gagueja ao dizer que apenas seguiu o plano do Terran. Scarlet está curiosa agora, e Godwyn vê uma chance de escapar. Ele promete informações se ela o deixar ir e começa a contar que Terran não é uma garota comum, e que foi invocada para este mundo pela própria deusa. Scarlet não tem certeza se ele está falando a verdade. Mas a nova informação é o suficiente para fazê-la parar e pensar por um tempo. Mas é aí que o vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir, e até a próxima!